Bom dia, boa tarde, boa noite. Uou! José Eugênio Soares nasceu em 16 de janeiro de 1938 no Hospital Alemão do Rio Comprido, na zona norte do Rio. Filho de um industrial paraibano com uma dona de casa e tendo nos seus antepassados figuras políticas importantes da nossa história, o jovem José Eugênio pensou em seguir a carreira diplomática. Enquanto adolescente, ele largou o Rio de Janeiro, onde ele estudou no Colégio São Bento, aqui no centro da cidade, para estudar na Suíça. Ele morou em Lausanne, onde ele ficou até os 17 anos. Minhas mais lembranças de infância são muito mais da época do colégio interno no Brasil, onde eu chorava muito. Ao chegar à fase adulta, na piscina do Copacabana Palace, Jô se destacava com os espetáculos de humor que ele fazia particularmente para a galera ali reunida na piscina. Ele abandonou o sonho de ser diplomata para tornar-se um profissional de televisão nas suas mais variadas nuances. Ele era roteirista, ele era dramaturgo, ele era ator, ele era diretor, ele era humorista, ele era comediante e também era poeta, escritor, romancista, músico, maestro, enfim, um verdadeiro profissional multimídia. Inclusive foi feita uma medição de QI nele que detectou que ele tinha 145. Ele sempre admitiu que não era muito bom com as ciências exatas. Ele tinha muito mais inclinação, muito mais destaque, cantando, dançando, tocando algum instrumento. Até como artista plástico, ele já demonstrou o seu talento. Jô Soares era ambidestro e fluente em 6 idiomas: espanhol, italiano, francês, alemão, inglês e, claro, o português. E daí para frente, na televisão e no rádio, ele não parou mais de desenvolver os seus trabalhos. Ele começou atuando na TV Record de São Paulo, onde ele fazia o humorístico Praça da Alegria, em que ele era redator e ao mesmo tempo fazia o personagem alemão. Na mesma TV Record, ele também fez o mordomo Gordon na Família Trapo, que foi um dos papéis em que mais ele se destacou. Surgiu a ideia de fazer a Família Trapo. E deu certo. Eu acho que esse foi o primeiro grande sucesso nacional. Ele também teve um proeminente destaque escrevendo e atuando em Ceará contra 007. Não se tem muitos registros em arquivo desse trabalho teledramatúrgico, tendo em vista que muita coisa da década de 60 da Record foi embora em um incêndio ocorrido na emissora. José Eugênio, ou melhor, Jô Soares, também fez importantes papéis no cinema. Após passagens não apenas pela TV Record, mas também pela TV Rio, TV Excelsior e TV Continental, ele foi contratado nos anos 70 pela Globo, onde ele fez Satiricon, Faça Amor, Não Faça Guerra, Planeta dos Homens e o seu primeiro programa solo, Viva o Gordo. Hoje no Viva o Gordo, Aristides e Zoleide, um casal muito difícil de se entender. Sempre sonhei em ter um maridinho bom, carinhoso. Eu não sou carinhoso. Eu não sou carinhoso. Só que o divisor de águas na carreira do Jô não veio com o seu programa humorístico, com seus papéis de destaque que já o consagraram, mas sim quando, em 1988, ele fora chamado pelo canal do Silvio Santos, o SBT, para fazer tanto o Veja o Gordo, nos mesmos moldes do programa que ele fazia na Globo, a saber, o Viva o Gordo, e para realizar o seu sonho de fazer o Jô Soares 11:30, que ficou no ar entre 1988 a 1999, onde ele fez mais de 6.000 entrevistas. A abertura do programa que ele fez no SBT seguiu o mesmo padrão do programa que ele fazia na Globo. Só que no final, ele meio que fez um desdém ali da Globo e fez um aceno positivo para o SBT ao apontar para as 2 canoplas de cada uma das emissoras. No ano 2000, juntamente com Ana Maria Braga, Luciano Huck, Serginho Grossman e Casé Pessini, essa penca de gente que a Globo chamou para trabalhar com eles, eles chamaram Jô Soares para também fazer o mesmo projeto de talk show que ele tinha feito lá no SBT. Ele, por 16 anos, apresentou na emissora carioca o Programa do Jô. Ao todo, foram por volta de mais de 20.000 entrevistas que ele fez ao longo de sua vida.
Após esse período, ele encontrou os seus momentos sabáticos até ser chamado para poder fazer comentários eventuais esportivos no canal Fox Sports. Após isso, ele não fez tantas aparições públicas, a não ser no ano de 2021, quando ele tomou a primeira dose do imunizante contra a peste Xing Ling. Do tempo que ele ficou fora da Globo, das suas eventuais participações em entrevistas, do seu chamado para Fox Sports, muito mais Jô Soares viveu períodos sabáticos do que períodos de grande aparição. Tendo se destacado como humorista e atuado em dezenas de filmes, como escritor, ele também se destacou com livros como O Homem que Matou Getúlio Vargas, Xangô de Baker Street, que foi adaptado para o cinema, inclusive ele também fez um dos papéis ali no filme, As Esganadas e Assassinatos na Academia Brasileira de Letras. Inclusive, eu estou no ambiente que foi cenário desse livro, que conta a história de uma série de crimes que aconteceram com os acadêmicos que pouco a pouco iam perecendo quando eles eram empossados para a Academia Brasileira de Letras. Jô Soares também gravou 5 discos. O primeiro deles, um raríssimo exemplar de compacto simples com 2 músicas de sua autoria, Vampiro e Volks do Ronaldo. O humorista foi casado com a atriz Terezinha Austrégésilo por durante 20 anos. Eles tiveram seu único filho, Rafael Soares, portador de autismo. Jô Soares também foi casado com a atriz Silvia Bandeira por durante 3 anos e com a arquiteta Flávia Pedras por durante 10. Atualmente, a sua última esposa está casada com a cantora Zélia Duncan. Jô Soares também enamorou-se das atrizes Cláudia Raia e Milka Lins. No final dos anos 80, ao receber um troféu imprensa, ele emitiu um público desabafo a respeito de uma postura imperialista da emissora da família Marinho com relação aos atores que são de outras emissoras. Em 1947, os grandes produtores de Hollywood se reuniram no Hotel Waldorf Astoria, em Nova York, e resolveram que artistas com tendências políticas em desacordo com seu ideário não trabalhariam mais em filmes. Surgia a lista negra e a consequente caça às bruxas. Em pouco tempo, não somente radicais ou liberais eram perseguidos. Qualquer artista que desagradasse aos chefes de estúdio era listado e não conseguia mais trabalho. Com impecável senso de oportunidade, a TV Globo escolheu exatamente o momento da Constituinte no Brasil para inaugurar sua lista negra. Quem sair da emissora sem ter sido mandado embora, corre o risco de não poder mais trabalhar em comerciais, sob a ameaça de que estes não serão lá veiculados. Como a rede detém quase que o monopólio do mercado, os anunciantes não ousam nem pensar em artistas que possam desagradá-la. Neste ponto, alguém pode achar que eu estou falando por interesse pessoal. Garanto que não. Não falo pelo fato dos meus comerciais não poderem ser exibidos, nem pelo fato mais recente das chamadas pagas do meu novo espetáculo no Escala 2, O Gordo ao Vivo, terem sido proibidas. Sou um artista muito bem remunerado e meus espetáculos têm outros meios de divulgação. Graças a Deus, meus shows de humor já lotavam teatros antes que eu fosse para a Globo. Que as chamadas do Gordo ao Vivo não passariam na emissora, eu já sabia desde outubro, pelo próprio Boni, que me disse em sua sala quando fui me despedir: já mandei tirar todos os teus comerciais do ar. Chamadas do teu novo show no Escala 2 também esquece. E estou vendo como te proibir de usar a palavra gordo. Claro que esta última ameaça ficou meio difícil de cumprir. A megalomania ainda não é lei fora da Globo. Logo, não é por isso que escrevo pela primeira vez sobre esse assunto. Saí da Globo, onde conservo grandes amigos com a maior lisura, e nunca me aproveitei deste espaço, ou de nenhum espaço, em causa própria. Escrevo isto sim, porque atores que trabalham no meu programa, como Eliezer Mota, como Nina de Pádua, foram vetados em comerciais. As agências foram informadas, não oficialmente, é claro, como aliás acontece em todas as listas negras, que suas participações não seriam aceitas. É triste que nesse momento, em que se escreve diariamente a democracia no Congresso, uma empresa que é concessão do Estado
cerceie impunemente o trabalho do artista brasileiro, de um modo geral já tão mal remunerado. Finalmente, eu gostaria de dizer que Silvio Santos foi tremendamente injusto quando chamou Boni numa entrevista de office boy de luxo. Nenhum office boy consegue guardar tanto rancor no coração. O maior baque da vida do artista foi ter perdido em 2014, aos 50 anos, vítima de um câncer no cérebro, o seu único filho, Rafael, perdidamente apaixonado por música e rádio. Jô mantinha um estúdio de rádio em casa apenas para atender os desejos de seu filho. Derico, um dos integrantes do sexteto, ficou responsável pelas vinhetas. Jô Soares tinha 84 anos e ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o último dia 25 de julho. Ninguém sabia que ele estava internado. E ele faleceu no último dia 5. E ficam aquelas perguntas: com quem ficará a herança de Jô Soares, visto que ele era filho único e o único filho que ele teve, que era autista, é falecido desde 2014. Enfim, gente, polêmicas à parte, nós vamos nos lembrar muito bem de seus bordões inesquecíveis, de seus personagens, de suas entrevistas feitas. Aliás, ele é espelho para a maioria de nós que somos entrevistadores, para esses criadores de podcast. Enfim, Jô Soares é um talento que vai permanecer em nossa lembrança, geração após geração, por tudo o que ele deixou em termos de trabalhos. Fica o seu legado, fica a memória, fica a lembrança daquele que muitos de nós precisamos conhecê-lo por sua inteligência, por suas mordazes críticas, pelo senso político que ele tinha acima da média, esquecendo as pequenas polêmicas, essas coisas. Ele não lidava muito bem com fãs, ele não gostava muito quando o Carioca fazia o Jô Suado, e também o fato dele ter ignorado solenemente o pessoal do CQC. Vamos deixar para lá essas pequenas coisas e vamos nos ater a esse verdadeiro artista completo que Jô Soares o foi. Fica aqui a nossa lembrança, fica aqui a nossa homenagem, e de gordo para gordo, José Eugênio Soares, vulgo Jô, um beijo do gordo. Uou!